Tá aí o recadinho da Rosária, ela falou um pouquinho, né, desse tempo antigo. E você sabia que no Antigo Egito as pessoas usavam as pedras como travesseiro? Gente, já dói minha cabeça só de pensar nisso. Que bom, né, que houve a evolução e hoje aí tecnologia de ponta, a gente tem uma possibilidade, diversas opções aí de travesseiros. Se você dorme bem, no dia seguinte você acorda bem disposto. E o travesseiro é fundamental para você dormir bem. O travesseiro correto vai prevenir dores nas costas, problemas de coluna e aí você vai acordar bem disposta, bem humorada. Mas como saber qual o travesseiro ideal? Será que tem só um tipo? Será que existe o travesseiro perfeito? A gente convidou para participar hoje do nosso cantinho de bate-papo e informação o fisioterapeuta Ayrton José Martins. Ayrton, muito obrigada pela gentileza da presença. Eu que agradeço a oportunidade. Ayrton, existe o travesseiro ideal? Não, não existe o travesseiro ideal porque as pessoas não são iguais, né? A gente precisa considerar a individualidade de cada um, né? Como você bem disse no início, o travesseiro faz parte de uma noite bem dormida. E nós da área da saúde sabemos e recomendamos para que você tenha um dia seguinte disposto, para que os seus tecidos, né, sejam revitalizados, uma noite de sono é fundamental. E para isso o travesseiro é uma peça que a gente acaba recomendando, né, para essa noite bem dormida. Então depende muito, eu vou dizer assim, da posição preferida da pessoa estar dormindo. Tem uma posição ou algumas posições que a gente dorme que sejam mais corretas e algumas que sejam mais erradas, digamos assim? Sim, claro. As melhores posições é aquela de lado, né, que você fica em decúbito lateral, que chama a posição de lado, Tá. ou de barriga para cima, que a gente chama, né, decúbito dorsal. Deve-se evitar ao máximo a posição quando você fica de bruços, né, da barriga para baixo. Por que, Ayrton? Porque você vai ter que fazer um movimento com a sua coluna cervical, né, de um lado ou para o outro. E isso pode forçar um pouco as estruturas que passam, né, pela nossa coluna cervical e acabando gerando alguma tensão, alguma dor, né? E é até difícil nessa posição você poder usar algum travesseiro. E também pela posição, né, vai pressionar um pouco as costelas assim, no gradil costal, dificultando até a parte respiratória, né? Então eu sei que algumas pessoas preferem, mas a gente não indica, né? De preferência então de lado ou de barriga para cima. Se eu optar por dormir de lado, que seria o mais correto, né, segundo aí os fisioterapeutas, segundo os médicos, eu já ouvi falar que aí nesse caso é bacana a gente usar dois travesseiros, um deles entre as pernas. Isso procede, Ayrton? Sim, então como que seria, né, uma regra geral, é deixar com que tanto a sua coluna cervical, né, como também a coluna lombar, elas fiquem o mais natural possível, né, na posição como se a pessoa estivesse em pé. Então, por exemplo, no decúbito lateral, né, de lado, o travesseiro, a gente utilizaria um travesseiro um pouco mais alto, né, dependendo, lógico, do tamanho da pessoa, para compensar, né, a distância que vai, né, da nossa cabeça até o nosso ombro, para que a cabeça não ficasse, né, torta para um lado ou para o outro, né? Certo. Porque nessa região lateral, assim, do pescoço, passam estruturas muito importantes, como músculos, artérias, veias e toda a inervação que vai para os membros superiores, né, ou vão para a cabeça. Então, uma tensão gerada nessas estruturas à noite pode causar depois, né, um desconforto, uma tensão, uma dor muscular, né, até aqueles chamados formigamentos no membro, né, se não estiver bem posicionado. E um segundo travesseiro, de lado, né, entre os joelhos, né, impedindo que também você faça, né, um movimento com a coluna lombar para um lado ou para o outro. Então, mantendo ela um pouco mais correta, né, mais alinhada, também Perfeito. tirando as tensões musculares. Algumas crianças e também alguns adultos têm o costume de dormir abraçado com o travesseiro. Crianças até com alguns bichinhos de pelúcia, enfim. Isso pode trazer algum dano para a nossa coluna? Não, não. Inclusive, a gente vê na nossa clínica, assim, no ambulatório, pessoas que apresentam muita dor em ombro, né? As tendinites, as bursites. E, às vezes, a posição de você posicionar, né, o braço nessa posição, até abraçando o travesseiro, a gente até recomenda.
Porque essa posição retira todas as tensões das estruturas do ombro, né? Levando a um conforto. A gente até diz que essa posição é a posição de repouso do ombro. Então, ela pode até ser indicada até para dar um relaxamento também. Aí, tô na hora da gente comprar o travesseiro. Hoje tem muita coisa no mercado, né? Tem o da NASA, Agência Espacial Americana, a pena de ganso, natural de látex, tem de espuma. Aí existem modelos diferentes do de espuma, variações. O que é melhor? O que a gente tem que priorizar na hora dessa compra? Então, a gente sempre deve procurar um travesseiro que se adapte mais né, a cada pessoa. Eu tenho preferência para aqueles que usam materiais mais naturais, né? Mesmo porque, para que também não aqueça muito durante a noite, né? Que, por causa da própria transpiração que você acaba tendo, né? Por exemplo? Então, você tem de algodão, né? Fibras que contêm algodão. É difícil encontrar só um travesseiro que tenha só um tipo de fibra, mas que contém uma grande parte, né? De produtos mais naturais, às vezes pena, né? Sempre também pensando que se pode trazer uma alergia para o indivíduo ou não, né? Então, acho que assim, essas variações a pessoa tem que procurar, escolher e se adaptar àquele que mais lhe sirva, né? Tem gente que gosta de dormir com aquele travesseiro bem fininho, outras com aquele travesseiro mais alto. Tem alguma recomendação nesse sentido? Em relação ao melhor ou que Sim. seja pior? Então, a recomendação é assim, quando você vai então deitado de lado, talvez um travesseiro um pouco maior, como eu disse, né, para compensar essa distância, para que o seu pescoço não fique muito assim. Tá. Aí ele pode ser mais alto. Isso, pode ser mais alto. Ok. Quando você deita, né, de barriga para cima, né, a gente fala o decúbito dorsal, então um travesseiro um pouquinho menor, né, para que a sua cabeça não fique nem muito, né, para frente e nem muito para trás. Então, uma posição um pouco mais natural, né, para que não crie tensões na musculatura. Perfeito. Você trouxe para a gente aí alguns travesseiros. Você quer fazer alguma observação? Nesse travesseiro, sempre que for comprar, né, procurar, é um travesseiro também que quando você joga o peso da sua cabeça, do membro, ele também não vai ceder demais, né, que ele tenha uma consistência, né, que ele mantenha pelo menos um pouco. Muito. Não pode afundar muito, né. Isso, né. Então, o travesseiro, e que, lógico que você vai usar depois, né, aí você com uma fronha, né. E a gente orienta que essa fronha seja trocada semanalmente também, né? E o próprio travesseiro, ele tem que ser trocado aí com uma constância de 6 meses a 1 ano no máximo. Um ano no máximo. No máximo, sim. Independente se é o de espuma, Sim. se é pena de ganso. Pena de ganso. De 1 em 1 ano trocar o travesseiro. E eu vou explicar o porquê. Porque durante a noite a gente, né, pode transpirar, você tem a oleosidade natural da pele, né? Às vezes algumas secreções naturais você podem ter tanto nasais como do olho, ouvido, né? E essas secreções acabam se depositando no travesseiro. E acabam se desenvolvendo no travesseiro, qualquer um deles, né? Bactérias e tem muito a presença do ácaro, né? O ácaro lá, então é um micro-organismo que ele é microscópio, a gente não vê só com o auxílio do microscópio, né? E que ele se alimenta dessas secreções. E com o passar do tempo ele vai, né, se reproduzindo, aumentando o número, e chega uma hora, inclusive até as próprias fezes desse próprio ácaro acabam se depositando. Então, com o tempo, é bom você, né, trocar esse travesseiro. Ayrton, nós estamos ao vivo, muita gente já participando pelas redes sociais, por e-mail, pelo Twitter. Fabiana Oliveira perguntou. Ela quer saber se pode lavar o travesseiro. Ela costuma lavar e depois deixa secando no sol. Isso é bom? Olha, precisa tomar um pouco de cuidado, porque o travesseiro, pela sua espessura, né, é muito difícil realmente você secá-lo totalmente, né? Então, a presença de umidade, se ficar um pouquinho de umidade no travesseiro, aí ele vai propiciar, né, o desenvolvimento mais ainda do ácaro, né, de bactérias que podem conter, né? A gente vê se o travesseiro lavável ou não. Não, é melhor você trocar a fronha, né, toda semana, lavando a fronha, do que o travesseiro. Agora, você pode colocá-lo, sim, sem lavar, mas ao sol, né, para tomar sol durante o dia,
porque assim o sol ele pode ajudar um pouco, né, no controle dessa praga, né, dos ácaros. Lavar o travesseiro, então, não é recomendável. Não. E, de repente, se você quiser deixar exposto um pouquinho ao ar livre, tomar um pouquinho de Isso. sol, aí tá liberado. Sim, sim, E sim. trocar o travesseiro pelo menos uma vez por ano ou a cada 6 meses seria o ideal, né? Você Sem comentou. dúvida. Legal. Mais uma perguntinha. Veio de Pontal do Paraná, estado do Paraná, da Alzira Matias. Beijo para você, Alzira. Ela diz que o marido tem 37 anos e ronca muito. Ele está um pouco acima do peso. Ela brinca que tem aquela barriguinha. Tem alguma dica de travesseiro para diminuir o ronco? Ou posição para dormir que diminua o ronco? Esse é um problema. Infelizmente, o travesseiro acho que não poderia ajudar muito, porque o ronco é um outro problema, né, da parte respiratória, né? Então, parece que na posição de barriga para cima facilita um pouco o ronco, né? Mas não então, que vai resolver. Mas não vai resolver. Esse é um problema que deve ser consultado, se está atrapalhando um pouco o casal, né? Consultar um especialista, né? Que existem tratamentos para o ronco. Legal. É importante a gente reforçar, na hora de você adquirir um travesseiro, tem todas as informações, as instruções na embalagem. Leia com cuidado. A gente compra, tira a embalagem, joga fora, descarta. Então, leia direitinho as instruções. Muita gente perguntando pelas redes sociais, Ayrton, pessoas que ficam com vergonha de experimentar. É igual colchão, né? Gente, tem que experimentar. Vai na loja, tem uma cama, deita, põe o travesseiro, porque essa orientação que o Ayrton comentou é importante. Deitou de lado, o nosso rosto ele tem que tentar ficar o mais retinho possível, nem muito para baixo e nem muito para cima, né, Ayrton? Exatamente isso. Esse seria o teste, muita gente está perguntando, Tati, como escolher? Eu acho que fazendo esse teste, a pessoa consegue, né, um parâmetro. Exatamente, mas a firmeza desse travesseiro também, né? Se a pessoa tem que sentir à vontade, né? Não existe assim uma regra que eu pudesse passar geral. Depende do tamanho da pessoa, do problema que ela já tem, né? Ela tem que se sentir confortável, né, durante a noite. Então, é testando mesmo, tá? Na loja, em casa, é aquele que melhor se adapta. Para as crianças, muda alguma ou tem alguma orientação específica? Não, o que a gente orienta é assim, que o travesseiro deveria ser usado só na cama, né? O grande problema da gente das crianças, né, já tive filho pequeno, a gente está levando o travesseiro para todo lugar, para a sala, na viagem, no chão, né? E aí existe o risco maior de uma contaminação desse travesseiro, né? Então ele pode pegar mais uma bactéria que esteja no ambiente, né, uma sujeira. Então, o travesseiro deve ser usado só ali na cama, né? Porque a criança gosta de levar o travesseirinho, vai na viagem, vai em todo lugar, né? Passa no nariz. Mas esse talvez precisasse de uma higiene um pouco, né? mais, assim, não uma vez por semana, mais, né? Trocando mais essa fronha, né? Mas as regras gerais de uso são as mesmas. Mais uma pergunta. A Maria Aparecida escreveu para a gente de Natal, Rio Grande do Norte. Um beijo para todo mundo do Rio Grande do Norte. Maria disse que dorme sem travesseiro. Tem algum problema, Ayrton? Depende da posição que ela tá escolhendo, né? Legal. Desvio, diretora, ela comentou, ela ouviu falar lá na cidade dela que dormir sem travesseiro pode causar desvio na coluna. E ela ficou preocupada porque ela dorme sem travesseiro, ela queria aproveitar a sua presença. Isso é mito ou é verdade? Não, assim, o desvio só na hora de estar deitada ali, né? Não que ele vai trazer um problema mais sério para depois, né? Um desvio de coluna, uma escoliose, as pessoas falam. Assim, não chega, né? Mas se ela se adaptou bem, se ela costuma, por exemplo, dormir mais de barriga para cima, né? Com o travesseiro ser menor e ela consegue sem, depende muito do porte dessa pessoa, né? Aí, dos hábitos, né? A gente sempre acaba orientando, sim, o uso do travesseiro para manter sempre, né, a coluna mais retinha aí. Perfeito. Eu vou divulgar todos os contatos. A gente está recebendo hoje, ele que é fisioterapeuta, o Ayrton José Martins. Mais informações, dúvidas, você pode entrar em contato direto com o nosso convidado ou com a nossa produção, porque na medida do possível a gente atende aí a todos os pedidos, a todas as solicitações, e aí traz de novo o Ayrton para a gente falar mais sobre esses assuntos pertinentes, né, a fisioterapia e a escolha do travesseiro ideal. A gente quer que o nosso público durma bem, para todo mundo acordar bem disposto, passar o dia bem e acompanhar todas as tardes o nosso programa e as nossas atrações. Ayrton, mais uma vez, eu agradeço, viu, a gentileza da presença, da participação e todas as orientações aí prestadas. Estou às ordens. Bom restinho de semana e até uma próxima oportunidade. Eu vou logo. fazer mais um intervalo rápido no mulher.com e daqui a pouquinho eu volto com mais um passo a passo de artesanato. Não vai perder. Até já.
Deus.